Você que tomou a Coronavac, fique tranquilo que, embora o Ministério da Saúde esteja dizendo, por meio do seu ministro da Saúde, que o Brasil não deverá recomendar a Coronavac a partir do ano que vem, os Estados Unidos, isso mesmo, estão aceitando e estão adotando a Coronavac como critério de ingresso de turistas de todo o mundo em território norte-americano. É sobre isso que eu vou conversar com vocês. O vídeo de hoje tem o objetivo de tranquilizar os milhões de brasileiros que tomaram a Coronavac e que ficam meio apreensivos em função dessa insegurança vacinal que está sendo difundida pelo próprio Ministério da Saúde. Eu sou o Paulo Henrique, sou biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor universitário. E convido a você que está passando por aqui a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho da notificação e nos ajudar divulgando os nossos vídeos nas suas redes sociais. Pois bem, pessoal, na verdade a conversa é bem informal e ela parte basicamente das informações ou dos comunicados que o ministro da Saúde fez ao longo da semana, dizendo que o Ministério da Saúde não tem a intenção de renovar a autorização ou continuar a adotar a Coronavac no âmbito do Sistema Único de Saúde como vacina para 2022, e ele alega basicamente duas coisas para isso. Eu vou tentar conscientizar vocês das alegativas do ministro e das alegativas que na verdade não têm amparo na ciência. A primeira alegação do ministro é a seguinte: segundo o ministro, a Coronavac tem uma baixa eficácia em idosos acima de 80 anos de idade. Isso é verdade. Em idosos acima de 80 anos de idade, a eficácia da Coronavac contra a Covid-19 para que o idoso esteja protegido de contrair o coronavírus é de apenas 28%. Mas o ministro omite uma informação muito importante. Em que pese apenas, na média, 28% dos idosos acima de 80 anos de idade estarem protegidos tomando a Coronavac, mais de 70% desses idosos tomando a Coronavac estão protegidos de desenvolver uma Covid grave e de morrer por Covid-19. E esse é o grande gol da Coronavac e das demais vacinas, ou seja, as vacinas não protegem 100% para você estar protegido de contrair o coronavírus, mas elas protegem quase 100% das vezes de você, uma vez vacinado, não desenvolver uma Covid grave e não morrer de Covid-19. Isso o ministro não falou, ele omite essa parte que é muito importante. Dito isso, eu queria dizer para vocês uma outra coisa. Idosos acima de 80 anos sofrem de um processo natural de envelhecimento do sistema imunológico, assim como envelhece o sistema esquelético, o sistema cardiovascular, ou seja, afinal de contas são 80 anos de idade e o corpo vai envelhecendo. Com isso, esse processo natural, fisiológico, de envelhecimento do sistema imunológico de pessoas acima dos 80 anos de idade é chamado de imunossenescência, ou seja, esses idosos não respondem tão bem aos estímulos dados pelas vacinas ao sistema imunológico, quer seja com a Coronavac, com a AstraZeneca, com a Pfizer. Com a Coronavac, essa resposta é menor do que com as demais vacinas. Entretanto, a Coronavac, ela compreende um grupo de vacinas muito eficaz na faixa etária dos 3 anos de idade até os 60 anos de idade. Caberia, portanto, o ministro, compreendendo essa dinâmica, compreendendo que a Coronavac não tem uma grande proteção contra a Covid-19 em pessoas acima de 80 anos de idade, estabeleceu o seguinte: a Coronavac é importante em crianças, adolescentes e adultos até os 60 anos de idade. A partir daí, nós iremos utilizar uma outra vacina onde o processo, o fenômeno do envelhecimento do sistema imunológico não esteja tão susceptível a essa outra vacina, a baixa eficácia dessa outra vacina. Dito isso, eu queria colocar para vocês o seguinte: milhões de brasileiros já tomaram a Coronavac. Essas posições do ministro em relação à Coronavac refletem tão somente uma queda de braço entre o governo do estado de São Paulo e o governo federal. Isso deixa esses milhões de brasileiros e brasileiras que tomaram a Coronavac e que estão protegidos contra a Covid-19 e que estão protegidos contra a Covid-19 grave e que estão protegidos contra a morte por Covid-19 numa situação de insegurança. As pessoas passam
a questionar a validade ou não da imunização com a Coronavac. Isso é muito ruim. Pois bem, no dia de ontem, o CDC, que é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, emitiu um comunicado dizendo que vai passar a aceitar turistas do mundo inteiro em território americano que tomaram a Coronavac. Ou seja, isso é o CDC, que é um órgão importantíssimo dos Estados Unidos e que controla a disseminação de doenças infecciosas naquele país, dando a chancela de que a Coronavac é uma vacina importante no combate atual da pandemia. Então, na verdade, isso desmonta os argumentos do ministro da Saúde aqui e torna muito claro para todo mundo de que esses argumentos são argumentos extremamente politizados. Mas não para por aí. O ministro diz, por exemplo, que a Coronavac tem um registro emergencial. Gente, no mundo inteiro, várias vacinas têm registro emergencial na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, na África, na América Latina, e nem por isso os países do mundo estão falando, nesse momento, em suspender a aplicação dessas vacinas na população. Porque as vacinas são a ferramenta que nós temos à mão, que nós temos que utilizar para vencer a pandemia de Covid-19 e que estão mostrando os melhores resultados. Então, esses dois argumentos que o ministro da Saúde utilizou para tentar justificar o porquê de que o Ministério da Saúde pretende não adotar a Coronavac para o ano que vem no âmbito do SUS, são desmontados pela ciência. Ou seja, não tem sustentabilidade, não se sustentam. São argumentos falaciosos, politizados, e isso é muito mal no momento em que o Brasil está atingindo mais de 70% da população com uma dose da vacina tomada e quase 50% da população completamente imunizada. E a perseguição à Coronavac não para por aí. O Instituto Butantan é um instituto que tem mais de 110 anos de bons serviços prestados à saúde brasileira. O Butantan, com certeza, com o seu corpo técnico, não estaria distribuindo uma vacina que não fosse importante, que não fosse eficaz. Mas a Coronavac tem sido alvo de perseguição ao longo da pandemia aqui no Brasil e isso não se justifica. Já andaram chamando ela de vacina, vacina do Dória, vacina chinesa. Agora o próprio ministro da Saúde questiona a eficácia, a validade dessa vacina ao ponto de removê-la do Programa Nacional de Imunizações, enfim. Mas a Coronavac é uma vacina que é o chamado feijão com arroz das vacinas. E as pessoas se esquecem de tentar compreender que vacinação é uma estratégia coletiva, não é uma estratégia individual. A Coronavac ela tem um mínimo de eficácia de 50%, que é o que a OMS preconiza. Por quê? Porque o índice básico de reprodução do coronavírus é 2. Cada pessoa com Covid transmite para até 2 outras pessoas a doença, essas 2 para 4, 4 para 8, 8 para 16 e assim por diante. Se a taxa de eficácia de uma vacina é 50%, significa que cada pessoa com Covid-19 transmite para apenas uma outra, que transmite para apenas uma outra, e assim a gente começa a controlar a pandemia. É isso que está acontecendo no Brasil. A perseguição à Coronavac é tão grande que países como o Chile, a Indonésia, a Argentina, a China já aplicam a Coronavac em crianças de 3 a 11 anos de idade. E o Brasil negou o pedido do Butantan através da Anvisa para que isso fosse começado aqui no Brasil. Ou seja, nossas crianças ainda não estão tomando nenhuma vacina e existe uma vacina, a Coronavac, que é extremamente segura, que não causa efeitos adversos graves e que tem uma eficácia acima do mínimo recomendado pela OMS, e a gente se nega a aplicar essa vacina e proteger nossas crianças. Eu tenho um filho de 4 anos de idade e que se a Coronavac estivesse disponível para ele, ele já teria com certeza sido imunizado e estaria bem protegido da Covid-19. Mas o cenário é esse, é de um ministro, por exemplo, que veio dar uma declaração estapafúrdia de dizer que não vai obrigar a utilização de máscara porque a utilização de camisinha também não é obrigada no Brasil. Uma comparação totalmente esdrúxula que não tem a menor razão ou a menor razão de existir. Vou explicar. Se alguém resolve manter uma relação sexual sem utilizar camisinha e tem o consentimento de uma outra pessoa também que aceita que alguém que não use camisinha faça com ela uma relação sexual, é uma decisão de 2 pessoas que pode levar, por exemplo, à transmissão do HIV, AIDS.
Entretanto, se alguém não utiliza máscara e alguém consente que no ambiente fechado aquele não utilize máscara, se ele estiver com Covid-19 e estiver falando no ar, ele vai estar jogando coronavírus no ar e outras pessoas que não consentiram aquela situação estarão em risco. Ou seja, ao não usar camisinha e a uma pessoa permitir que o outro não use, apenas dois estarão envolvidos numa possível transmissão de uma doença infecto-contagiosa. Entretanto, ao não utilizar máscara, caso a pessoa que não utilize esteja com Covid, ela vai comprometer dezenas de outras pessoas no mesmo espaço fechado. Então, é uma comparação partindo de um ministro da Saúde que é médico, completamente esdrúxula e ridícula, chega a ser mesmo ridícula essa comparação. Então, você que tomou Coronavac, fique tranquilo, você está protegido, você pode até contrair a Covid-19, como quem tomou a AstraZeneca, como eu, ou a Pfizer, pode contrair, mas dificilmente, mas muito dificilmente, você vai ter uma Covid grave, você vai morrer de Covid. Você está imunizado, protegido, e o CDC nos Estados Unidos está aceitando que turistas do mundo inteiro com a Coronavac ingressem nos Estados Unidos porque entende que essa vacina é muito importante. Apenas o governo negacionista brasileiro não tem essa compreensão. Se você gostou desse vídeo, deixa tua curtida, deixa teu comentário, compartilha para ganhar relevância aqui dentro do YouTube e tranquilizar as pessoas que tomaram a Coronavac. Acredite na ciência, tenha consciência, negação não está com nada.